Capítulo 22. Sensações alheias. Não alcancei mais nada, e para o fim arrependi-me do pedido. Devia ter seguido o conselho de Capitu. Então, como eu quisesse ir para dentro, prima Justina reteve-me alguns minutos, falando do calor e da própria festa da Conceição, dos meus velhos oratórios e finalmente de Capitu. Não disse mal dela, ao contrário, insinuou-me que podia vir a ser uma moça bonita. Eu, que já a achava lindíssima, bradaria que era a mais bela criatura do mundo, se o receio não me fizesse discreto. Entretanto, como a prima Justina se metesse a elogiar-lhe os modos, a gravidade, os costumes, o trabalhar para os seus, o amor que tinha a minha mãe, tudo isto me acendeu a ponto de elogiá-la também. Quando não era com palavras, era com um gesto de aprovação que dava a cada uma das asserções da outra, e certamente com a felicidade que devia iluminar minha cara. Não adverti que assim confirmava a denúncia de José Dias, ouvida por ela, à tarde, na sala de visitas, se é que também ela não desconfiava já. Só pensei nisso na cama. Só então senti que os olhos de prima Justina, quando eu falava, pareciam apalpar-me, ouvir-me, cheirar-me, gostar-me, fazer o ofício de todos os sentidos. Ciúmes não podiam ser. Entre um pirralho da meia idade e uma viúva quarentona não havia lugar para ciúmes. É certo que, após algum tempo, modificou os elogios a Capitu e até lhe fez algumas críticas. Disse-me que era um pouco trêfega e olhava por baixo, mas ainda assim não creio que fossem ciúmes. Creio antes... Sim, creio isto. Creio que prima Justina achou no espetáculo das sensações alheias uma ressurreição vaga das próprias. Também se goza por influição dos lábios que narram. Capítulo 23. Prazo dado. Preciso falar-lhe amanhã, sem falta. Escolha o lugar e diga. Creio que José Dias achou desusado este meu falar. O tom não me saíra tão imperativo como eu receava, mas as palavras o eram. E o não interrogar, não pedir, não hesitar, como era próprio da criança e do meu estilo habitual, certamente lhe deu ideia de uma pessoa nova e de uma nova situação. Foi no corredor, quando íamos para o chá. José Dias vinha andando cheio de leitura de Walter Scott que fizera a minha mãe e a prima Justina. Lia cantado e compassado. Os castelos e os parques saíram maiores da boca dele. Os lagos tinham mais água e a abóbada celeste contava alguns milhares mais de estrelas centelhantes. Nos diálogos alternava o som das vozes, que eram levemente grossas ou finas, conforme o sexo dos interlocutores, e reproduziam com moderação a ternura e a cólera. Ao despedir-se de mim na varanda, disse-me ele: amanhã, na rua, tenho umas compras que fazer, você pode ir comigo, pedirei à mamãe. É dia de lição? A lição foi hoje. Perfeitamente. Não lhe pergunto o que é. Afirmo desde já que a matéria é grave e pura. Sim, senhor. Até amanhã. Fez-se tudo o melhor possível. Houve só uma altercação. Minha mãe achou o dia quente e não consentiu que eu fosse a pé. Entramos no ônibus à porta de casa. Não importa, disse-me José Dias. Podemos apear-nos à porta do passeio público. Capítulo 24. De mãe e de servo. José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A primeira coisa que consegui logo que comecei a andar fora foi dispensar-me o pajem. Fez-se pajem, ia comigo à rua. Cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Aos 8 anos, os meus plurais careciam, alguma vez, de desinência exata. Ele a corrigia, meio sério para dar autoridade à lição, meio risonho para obter o perdão da emenda. Ajudava assim o mestre de primeiras letras. Mais tarde, quando o padre Cabral me ensinava latim, doutrina e história sagrada, ele assistia às lições.
fazia reflexões eclesiásticas e, no fim, perguntava ao padre: não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa? Chamava-me um prodígio, dizia minha mãe ter conhecido outrora meninos muito inteligentes, mas que eu excedia todos esses, sem contar que, para a minha idade, possuía já certo número de qualidades morais sólidas. Eu, posto não avaliasse todo o valor deste outro elogio, gostava do elogio. Era um elogio. Capítulo 25. No passeio público. Entramos no passeio público. Algumas caras velhas, outras doentes ou só vadias espalhavam-se melancolicamente no caminho que vai da porta ao terraço. Seguimos para o terraço. Andando para me dar ânimo, falei do jardim. Há muito tempo que não veio aqui, talvez um ano. Perdoe-me, atalhou ele. Não há 3 meses que esteve aqui com o nosso vizinho Pádua, não se lembra? É verdade, mas não foi de passagem. Ele pediu à sua mãe que o deixasse trazer consigo, e ela, que é boa como a mãe de Deus, consentiu. Mas ouça-me, já que falamos nisto, não é bonito que você ande com o Pádua na rua. Mas eu andei algumas vezes. Quando era mais jovem, em criança, era natural. Ele podia passar por criado. Mas você está ficando moço e ele vai tomando confiança. Dona Glória, afinal, não pode gostar disso. A gente Pádua não é de todo má. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela. São assim de cigana oblíqua e dissimulada. Pois, apesar deles, poderia passar se não fosse a vaidade e a adulação. Ó, adulação! Dona Fortunata merece estima. E ele não nego que seja honesto. Tem um bom emprego, possui a casa em que mora, mas honestidade e estima não bastam, e as outras qualidades perdem muito valor com as más companhias em que ele anda. Pádua tem uma tendência para a gente reles. Em lixeirando a homem chulo, é com ele. Não digo isto por ódio, nem porque ele fale mal de mim e se ria, como se riu há dias, dos meus sapatos acalcanhados. Perdão, interrompi suspendendo o passo. Nunca ouvi que falasse mal do senhor. Pelo contrário, um dia, não há muito tempo, disse ele a um sujeito em minha presença que o senhor era um homem de capacidade e sabia falar como um deputado nas câmaras. José Dias sorriu deliciosamente, mas fez um esforço grande e fechou outra vez o rosto. Depois replicou: não lhe agradeço nada. Outros de melhor sangue me têm feito o favor de juízos altos, e nada disso impede que ele seja o que lhe digo. Tínhamos outra vez andado. Subimos ao terraço e olhamos para o mar. Vejo que o senhor não quer senão o meu benefício, disse eu depois de alguns instantes. Pois que outra coisa, Bentinho? Um favor.